Olá, mulheres preciosas, aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Vamos juntas para mais uma leitura do livro Despertar da Leoa, da Lisa Beveri, da editora Chara. Nós estamos hoje, então, no nosso áudio 15, e o capítulo que nós estamos entrando hoje é o 6, sobre a mesma missão. Todas as vezes que libertamos uma mulher, libertamos um homem. No mundo dos leões, não existe confusão de gêneros. Os leões não estão tentando ser leoas e as leoas não estão tentando ser leões. Nenhum gênero copia o outro ou compete pelo papel do outro. Ambos estão confortáveis sendo quem são e celebram os pontos fortes e exclusivos de seus respectivos gêneros. Além do macho e da fêmea dentro do bando, há o leão alfa, ou líder, e a leoa alfa, ou líder, mas o exercício dessa posição costuma entrar em ação na hora da refeição. Os leões são os únicos membros da família dos felinos a exibirem uma diferença notável e imediatamente visível entre os sexos. O termo usado para descrever essa diversidade é o dimorfismo sexual. Simplificando, há mais de um indicador de gênero para eles. Os leões possuem uma grande juba ao redor de seus pescoços, que emolduram as suas faces. Essa juba enfatiza o papel distinto e especializado que o leão líder exerce no bando e faz com que ele pareça intimidador na planície africana. A ausência de uma juba na leoa dá a ela uma coloração sem emendas, para que ela possa seguir sua presa praticamente sem ser vista. Sem o peso adicional de uma juba, ela pode manter o ritmo e sustentar um ataque por distâncias maiores. Leões e leoas saudáveis sabem que precisam um dos outros. Eles jamais sonhariam em viver um sem o outro. O leão protege e a leoa provê. Esse equilíbrio crucial significa que leões alfa machos saudáveis não tentariam viver sem a ajuda da companhia de suas leoas poderosas. No mundo dos leões, os machos lutam para vencer em agrupamentos de leoas e assim ter acesso à esfera delas. Por que é assim? São os grupos de leoas e não de leões que controlam a terra. A colisão entre os leões machos que lideram o bando muda a cada 2 a 3 anos, mas as leoas permanecem com seus grupos. O leão alfa sabe que se ele quiser prosperar, não apenas existir, precisa se estabelecer com força aos olhos das leoas. Depois, para que a sua prole mantenha a área do bando, ele precisa ter a ajuda das leoas fortes e capazes. Ele não se cerca de leoas fracas e passivas na esperança de coagi-las a se submeterem. Ele procura uma unidade de leoas altamente especializada e cooperativa. Ele aceita com prazer a força delas e escolhe deliberadamente aquelas que provaram sua habilidade e vigor para caçar e sustentar os seus filhotes, e assim manter e expandir o seu território. Ele procura aquelas que demonstram força, sabendo que elas serão melhores provedoras para todo o bando e serão mães capazes de treinar os seus filhotes. Não que os leões machos sejam particularmente cuidadores, eles não são. Como um benefício a mais, leoas saudáveis e fortes estão dispostas a parir com mais frequência, o que dá a ele a chance de acasalar e estabelecer uma linhagem mais forte. A leoa não reproduzirá se ela temer não poder sustentar os seus filhotes, ou que eles sejam mal protegidos. Por isso a leoa é atraída para os leões alfa fortes e não para os mais fracos. O leão líder ou leões líderes em geral, trata-se de um grupo de irmãos, precisam conquistar o direito de desfrutar da provisão, da força e do cuidado que as leoas trazem para o bando. Esse privilégio é conquistado por meio de uma demonstração clara de força entre o grupo de leões. A competição termina quando os leões mais fracos são expulsos pelo mais forte. Às vezes, o leão alfa mata o seu concorrente. Se o leão mais fraco sobreviver, ele é exilado e obrigado a deixar o território do bando, o que significa a perda de uma caça de qualidade. Ou ele se mudará e procurará um bando de leoas em outro lugar, ou não lhe restará alternativa a não ser se alimentar de carniças. As leoas assistem ansiosamente. Elas querem que o leão mais poderoso seja o pai de seus filhotes e proteja o bando de ataques e investidas. Elas são conhecidas por colocar leões um contra o outro para garantir que o mais poderoso vença. E depois, elas aceitam o vencedor. Conquistando o território, o leão prova que sua cadeia genética é digna e tem maior probabilidade de sobreviver aos rigores da selva.
A partir do momento em que o domínio é determinado, a lealdade das leoas é conquistada. Qualquer macho restante do bando precisa ser expulso. O leão alfa está disposto a abandonar a companhia deles, mas de modo algum abrirá mão das suas garotas. Não é apenas porque ele as quer ter por perto para procriar. Elas também são provedoras do alimento da comunidade. Quanto mais forte e mais incrível for o seu grupo de leoas, mais poderoso e seguro será o leão, o magnífico rei das feras. Não há necessidade de dominar quando os que cercam sabem que você faria tudo o que está em seu poder para protegê-los. A força do leão significa segurança tanto para as leoas quanto para os seus filhotes. Só aqueles que são inseguros quanto ao seu poder tentam dominar. Uma vez estabelecido o poderoso leão, não se sente necessidade de oprimir as leoas para exibir o seu poder. O que ele precisa provar, ele já venceu. Quem pode superá-lo? Do mesmo modo, o nosso rei, o nosso leão de Judá, não domina, ele eleva. Sobre a mesma missão. O leão convida a leoa para descansar à sombra da sua proteção, e ela o convida para se banquetear da bondade e na promessa que ela traz. Ele protege a vida dela e ela, por sua vez, lhe dá um legado. Considere a palavra submissão por um instante. O que lhe vem à mente? Provavelmente Efésios 5:22, sobre esposas se submetendo aos seus maridos. É interessante que muitos cristãos usaram esse versículo para criar uma definição radical e limitadora para essa palavra. Creio que a palavra submissão tem sido distorcida além da intenção de Deus para ela. Muitas mulheres cristãs têm acreditado que o seu valor principal está na sua capacidade de servir aos homens. Elas não entenderam que falar na igreja, dando a sua opinião respeitosamente ou assumir a responsabilidade de um papel de liderança, é servir. Ouvi uma definição de submissão que corrige e alinha essa palavra com o plano de Deus para todos os cristãos, e não apenas para os casais. Considere isso. O prefixo sub significa debaixo de, e missão é uma atribuição. Juntando as duas, podemos tirar a conclusão de que submissão significa estar debaixo da mesma atribuição ou missão. Pessoalmente, John e eu estamos debaixo da mesma missão. Estamos comprometidos em criar filhos tementes a Deus, em construir um casamento saudável e vibrante. Na esfera da igreja, nossa missão é dar suporte aos pastores e fortalecer vínculos fortes nos indivíduos. Mas pense nisso, não somos todos ministros da reconciliação e embaixadores de Deus aos perdidos? Os 2 versículos seguintes falam da nossa missão como embaixadores e embaixadores de Deus. Deus se reconciliou com o mundo por meio do Messias, permitindo um novo começo pela oferta de perdão dos pecados. Deus nos entregou a tarefa de contar a todos o que Ele está fazendo. Somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus e para reconciliar o ser humano com Ele. 2 Coríntios 5:19. O ponto principal desse versículo é: eles saberão que o nosso Jesus é real quando nós amarmos e trabalharmos bem uns com os outros. Esse deve ser o objetivo comum de todos os homens e mulheres, quer solteiros, quer casados, líderes ou leigos. O poder da queda chegou ao fim. O perdão de Deus é oferecido a todos gratuitamente. Não há necessidade de colocar a culpa em ninguém, pois seu sacrifício tornou todos nós inculpáveis. Deus quer que todos nós, homens e mulheres, digamos a todos que Ele está fazendo. Em vez disso, temos estado ocupados demais, dizendo uns aos outros o que podemos ou não podemos fazer. Ele quer que trabalhemos juntos como influenciadores persuasivos que encorajam e convencem homens e mulheres a abrirem mão de seus conflitos, seja eles quais forem, a entrarem na sua obra. Esse problema na solução de conflitos deveria se aplicar a todas as áreas das interações e relacionamentos humanos. Esse problema não é exclusivo à questão de gênero. É também uma dinâmica socioeconômica, familiar, eclesiástica e está presente também no mercado de trabalho. Deus quer a reconciliação para todos nós. Agora olhamos para dentro. O que vemos é que qualquer um, unido ao Messias, tem a chance de um novo recomeço e é criado de novo. A velha vida se foi, uma nova vida floresce. É demais, tudo vem de Deus, que nos quer em relacionamento com Ele e nos chamou para viver relacionamentos com nossos semelhantes. 2 Coríntios
5:17. Qualquer um significa qualquer um, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer criança unida com Cristo é recriada. A antiga vida desaparece. Em inglês, a palavra usada para florescer no versículo citado, que é um verbo que significa crescer da noite para o dia, cogumelar. Essa é uma escolha interessante de palavras porque os cogumelos explodem com o crescimento. Eles se multiplicam, prosperam, crescem rapidamente e florescem em lugares onde antes não havia nada, exceto decomposição. Nossa nova vida com Cristo é mais do que um conceito de substituição. É vida multiplicada interiormente e está disponível a todos. Os leões e leoas já definiram os seus relacionamentos uns com os outros. As leoas entendem que estão sob a mesma missão que o leão. Qual é a missão deles? A missão do leão é estabelecer uma geração de leões com legado e força. Para realizar isso, eles criam, protegem e buscam provisões para os seus filhotes. Tanto o leão quanto a leoa têm um papel a exercer dentro dessa missão e nenhum dos felinos usurpa o papel do outro. Já viu que deveria ser a ordem natural ser levada a dois opostos extremos. De um lado, as mulheres têm sido oprimidas em nome da submissão. De outro lado, algumas mulheres elevaram a sua feminilidade ao nível da divindade. Falarei mais sobre isso adiante. Primeiro quero compartilhar um exemplo de distorção do significado da submissão. A distorção do Twitter. Você provavelmente já ouviu falar ou participou da forma abreviada da comunicação eletrônica chamada Twitter. Ela é boa para fragmentos de informação, ou, na melhor das hipóteses, fornece apenas janelas sobre problemas da vida e do pensamento. Um dia postei um conceito que eu abordara em detalhes no meu livro A Força de Ser Mulher, Descobrindo o Poder da Alma Feminina. Era uma citação sobre liderança. O gênero somente não qualifica um homem para liderar. Assim como o gênero somente não deveria desqualificar uma mulher. A virtude qualifica tanto o homem quanto a mulher. Por favor, observe que eu não restringi o conceito à liderança da igreja, nem eu o confinei ao casamento. Eu simplesmente disse que a virtude era uma qualidade necessária para os líderes, quer eles fossem homens, quer mulheres. Coloquei isso no Twitter, que automaticamente publicou em minha página no Facebook. Então fui cuidar do meu dia. Não pensei que o que dissera era controverso. Eu achava que era um fato. Não fazia ideia de que tipo de explosão radioativa seguiria a minha declaração. Quando recebi mais de 100 respostas a partir desta postagem, soube que havia atingido um ponto nefrágico. Enquanto eu estava ocupada com as minhas atividades diárias, um debate se levantara no Facebook. Algumas mulheres cristãs ficaram furiosas. Como você ousa dizer que uma esposa poderia liderar o seu marido se ela se considerasse mais virtuosa? Escreveu uma mulher. Tudo bem, mas foi isso que eu disse? Outras me acusaram de descartar textos bíblicos que diziam que só um homem poderia ser um presbítero na igreja. Eu havia mencionado a função de presbítero na igreja? Depois houve uma discussão sobre liderança em geral. Algumas mulheres explicaram para a audiência do Facebook que uma mulher nunca deveria ser uma líder. Uma jovem sincera, em busca de esclarecimento, levantou a questão. Vocês estão dizendo que a esposa de um pastor senior não é uma líder? A resposta foi um retundante não. Ela não é uma líder. Ela tem a honra de apoiar o seu marido. Agora eu estava confusa. Enquanto as opiniões pipocavam, o diálogo se transformou em uma discussão sobre submissão. Algumas argumentavam que eu era uma líder, outras diziam que eu não era, simplesmente porque eu era mulher. Então demonstraram compreensão para comigo, porque eu era submissa ao meu marido e, portanto, eu era uma líder